Mais uma vez, bom dia. Gostaria de convidar-vos a abrirem as Bíblias em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. E todos aqueles que puderem, por favor, colocarem-se de pé para fazermos a leitura de Gênesis capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até ao versículo 7. Gênesis capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceite? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, para que tu fales aos nossos corações através da tua palavra e que possamos ver nesta narrativa a grande distinção que tu queres fazer entre Caim e Abel e mostrar-nos que de forma nenhuma queres que o teu povo seja como Caim, mas queres que seja verdadeiro adorador como Abel. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Os hebreus estão prontos para entrar na terra prometida, como nós temos estudado ao longo do tempo no livro de Gênesis. Eles recebem esse livro e eles agora, ao ouvir este livro, preparam-se para entrar na terra prometida. E o relato das origens tem vários pontos de contacto com o que vivenciaram no caminho ou a caminho de Canaã. A sua experiência no êxodo até às portas de Canaã ilustra a criação. A sua viagem, ou a sua saída do Egito até às portas de Canaã ilustra a criação dos céus e da terra, porquanto Deus está a criar um novo povo para entrar na terra prometida. E a desobediência no deserto equipara-se à quebra de contrato no Éden. Quando desobedeceram no deserto, eles estavam a imitar Adão, quando desobedeceu ao pacto que Deus fez com ele no jardim. Porém, o texto de hoje expõe aos primeiros ouvintes o cumprimento imediato da promessa que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós já estudámos as semanas anteriores. A grande promessa que foi feita à serpente e, claro, implicava também Eva e Adão. Agora, as divisões das duas genealogias que saem ou que são extraídas deste versículo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, as divisões que saem deste texto são as duas genealogias que montam o cenário de uma inevitável guerra santa. Duas sementes, duas descendências. E quando Deus fala sobre estas descendências, sobre estas sementes, Ele está a falar de uma inevitável guerra santa que irá acontecer. Aliás, é bom lembrar que Gênesis capítulo 3, versículo 15, é importante para todo o livro de Gênesis. Não só para todo o livro, mas também para todo o documento de Gênesis, para o primeiro rolo do Pentateuco. Faz de Gênesis um documento antecipatório que gera uma expectativa nos primeiros ouvintes. Os primeiros ouvintes ouvem o primeiro rolo de Gênesis e eles ficam com esta expectativa, várias expectativas. E eles conhecem também a sua história. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Expectativa de Gênesis ser um documento antecipatório. Bem, eu quero dizer que a linhagem prometida irá enfrentar os descendentes da serpente em Canaã. Eles vão entrar em Canaã, numa terra de pagãos, numa terra de aborrecedores de Deus, e eles, aos olhos de Israel, são os descendentes da serpente. E assim como Adão foi expulso pelo engano do seu padroeiro, não é? Do dragão, assim também Israel tem que entrar na terra prometida e expulsar agora
os pequenos dragões, os pequenos filhos da serpente. É por isso que Israel vai entrar lá. Trazer a ira de Deus sobre aqueles que são da descendência da serpente. Além do mais, necessitamos de recordar que este bloco narrativo faz parte da primeira genealogia, a geração dos céus e da terra. Nós estamos no capítulo 4, sim, mas o capítulo 4 inicia, ou a narrativa que envolve o capítulo 4, inicia em Gênesis capítulo 2, versículo 4, que diz: estas são as gerações dos céus e da terra. E no livro de Gênesis vemos várias gerações. Esta é a primeira geração. Esta é a primeira geração. Logo, os capítulos 2 a 4 têm de ser vistos como uma unidade. Esta primeira genealogia, que é a genealogia inicial, é diferente das outras, porque nesta genealogia falamos acerca da entrada do pecado. O pecado invade a realidade, invade o universo. Muitas pessoas pensam que Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 e capítulo 4 estão separados. Especialmente Gênesis capítulo 2 e capítulo 4 estão separados. Mas não. Devemos ver como uma secção, uma unidade que conta uma história. Mas o que se destaca nesta primeira genealogia é a entrada do pecado. Por conseguinte, antes que Moisés apresente a próxima secção, ou a próxima genealogia, que inicia no capítulo 5 em diante, ele irá descrever como estas duas gerações se separam. Nunca se esqueçam deste versículo de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Haverá inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Então Moisés irá explicar daqui para a frente como é que estas duas genealogias se separam. A linha de Caim, que é um protótipo do maligno e do império dos homens, e a descendência de Sete, o modelo de piedade e geração da mulher. Estas são as duas gerações que se separam. E acontece logo de imediato. Nós olhamos para Gênesis capítulo 3, versículo 15, pensamos logo em Jesus Cristo, e está certo. Mas o contexto imediato é aquilo que acontece logo a seguir no capítulo 4. A separação destas duas genealogias. Logo, esta narração é uma amostra de como será a história entre os justos e os injustos. Reparem nisto. Esta narração é uma amostra de como será a história entre os justos e os injustos. Aqui veremos o perfil dos verdadeiros adoradores e o perfil dos impenitentes. Veremos aqui o drama entre um irmão odioso e o outro justo. Nesta porção seremos surpreendidos com a corrupção daquele que se esperava ser o prometido e também como num frente a frente épico entre dois exércitos, ver quem é que dispara o primeiro tiro. Vamos ficar surpreendidos nesta passagem com aquele que era o prometido e que agora nos desilude porque afinal não era o prometido, e também ficaremos surpreendidos em saber quem é que atira o primeiro tiro nesta guerra de genealogias. Por isso, sendo Caim e Abel as primeiras sementes, o título para a nossa pregação desta manhã é As distinções entre Caim e Abel. As distinções entre Caim e Abel. Eu tenho apenas 5 distinções para esta manhã. Vamos começar pela primeira. A distinção nos nascimentos. A distinção nos nascimentos. O primeiro nascimento que vemos nesta passagem de Gênesis capítulo 4 é o nascimento de Caim. O nascimento de Caim. Vemos aí logo no versículo 1. O versículo 1 indica que o casal tem o seu primeiro contacto sexual. A palavra no original é que Adão conheceu Eva. Coabitou, conheceu. E eu preciso de fazer aqui uma nota de rodapé que eu acho que é interessante. Veem como é que a Bíblia trata o relacionamento sexual? Usa a palavra conhecer, dando um sentido de intimidade, um sentido de pureza, um sentido de contrato, pacto. Este é o sentido, nas Escrituras, de relacionamento sexual. E é completamente oposto à perspectiva secular de relacionamento sexual. Porque nos nossos dias, influenciados pela teoria da evolução e pela perspectiva evolucionista, o sexo é nada mais, nada menos do que um impulso animalesco de dois animais, dois seres. E é só isso, é um impulso animalesco em que duas pessoas se envolvem sem contrato, sem preocupação, sem compromisso, sem nada. Mas a Bíblia diz que Adão conheceu Eva.
neste contrato matrimonial, nesta intimidade, neste pacto, Adão conheceu Eva. E esta coabitação resulta no nascimento daquele que é chamado de adquirido, Caim. Agora, Moisés, quando escreve isto, e o povo que ouvia isto no idioma original, conseguia perceber o jogo de palavras, porque Caim e adquirido são duas palavras no original muito semelhantes. Então ela olha para este bebé e diz: este é adquirido do Senhor. A exclamação de Eva, neste momento, aquela Eva que é a doadora da vida, que nós estudámos na semana passada, é totalmente natural para uma mãe. Toda a mãe que tem o seu filho, o seu primeiro filho, sente-se emocionada com este evento, com este momento. Mas não só vemos a emoção de Eva por ser o primeiro filho, também vemos a afirmação de Eva como uma proclamação de fé. Aquilo que Eva está a dizer, a afirmação que ela faz, está carregada de fé e expectativa. Não podemos esquecer que esta mulher fala como alguém que ouviu as palavras do seu Criador, a serpente. Mais uma vez, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Eva tem esta explosão de fé. Adquiri da parte do Senhor um varão, um homem. Então ela sabe de tudo aquilo que Deus prometeu e ela, como Adão fez no capítulo 3, versículo 20, quando ele dá o nome à sua mulher, Eva também, ao dar o nome a esta criança, ela demonstra a sua fé. Ela crê na promessa do Senhor. Ela crê que através da mulher sairá alguém que irá pisar na cabeça da serpente. A expectativa que eles têm, é uma expectativa que está firmada na promessa do Senhor, nomeadamente esta no versículo 15. Então, ao dizer que adquiriu um varão, Eva, ao dizer que adquiriu um varão, em vez de dizer que adquiriu um filho ou um bebê, mostra que assim como Deus criou Adão, agora, através do ventre de Eva, o Senhor criou outro Adão. Reparem, ela não diz que agora tem um filho. Podia ter usado essa expressão, ela diz que tem um varão. É como uma mulher tem um bebê nos braços e diz agora tenho um homem adulto. Não é um adulto, é um bebê. Mas ela diz isto por causa da expectativa. O que ela está a dizer é que agora eu tenho um novo Adão. O tal Adão que nós esperávamos que irá restaurar todas as coisas. E aqui eu creio que podemos simpatizar com a emoção de Eva, com a alegria de Eva, que inundava do seu coração, do coração desta mãe. Ora, a expectativa que ela tem, esta expectativa que eu vou dizer que é uma expectativa messiânica, não é uma expectativa incomum nem nela, nem nas Escrituras. Ao longo das Escrituras, vemos várias famílias que sempre esperavam por um filho. Alguém que iria trazer uma reforma, um avivamento, um tempo de paz. Aliás, existe esta ideia nas Escrituras, esta ideia que é cozinhada no Antigo Testamento sobre quem será o segundo Adão. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 até ao versículo 12, Pedro diz no contexto de perseguição, que Pedro está a falar com esta igreja, que ele quer animar esta igreja a permanecer firme e a garantir que a mesma salvação futura, a salvação futura que eles vão receber da segunda vinda de Jesus Cristo, é tão certa como a salvação da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a sua salvação é garantida. Por isso, a salvação futura também é garantida. E neste contexto, ele diz que os profetas, quando indagavam acerca desta salvação da alma, eles perguntavam qual será o tempo, qual serão as circunstâncias. Por outras palavras, qual seria o ambiente da vinda do Messias, deste segundo Adão? Então isto é uma expectativa que estava em efervescência na Bíblia. Contudo, não é só a Bíblia que tem esta expectativa. Aliás, existe uma expectativa messiânica na nossa cultura secular também. O mundo também tem um fervor messiânico. Grandes líderes e figuras que surgiram na história e inspiraram um senso de esperança e de restauração. Contudo, nenhum dos grandes homens da história e todas as grandes religiões têm uma expectativa messiânica, nenhum deles era da semente da mulher. A semente que iria pisar na cabeça da serpente. Nenhum deles. E neste engano que vive o nosso mundo, nesta expectativa messiânica, sem o Espírito Santo e sem a Palavra de Deus, esta é a razão pela qual muitos seguem falsos mestres, falsos cristos.
Por causa desta expectativa. E muitos crentes que se dizem crentes também seguem falsos cristos e falsos mestres por causa desta expectativa. Como pecadores, nós seguimos esta expectativa, muitas vezes, porque nos focamos na aparência. Focamos na aparência, focamos naquilo que é externo. Aliás, este foi um dos avisos que Deus deu ao profeta Samuel quando ele estava, de uma forma interessante, para escolher o ungido de Israel. Ele diz, olha, não olhes para a sua aparência, porque eu já renunciei a todos eles. Só existe um. Porque eu não olho como vê os homens. Eu olho para o coração. Os homens olham para a aparência exterior. Por isso, a forma como Deus faz as coisas é bem diferente. Por isso, portanto, aí nesses braços do primeiro casal está a semente. E esta semente é recebida quase também como uma expectativa messiânica. A Eva olha para este bebê e diz, este é o meu Messias. Este é o novo Adão. Este é o adquirido do Senhor. Talvez no coração de Eva estava, o que é que pode correr mal? As coisas já correram mal no passado, nós erramos, nós falhamos, nós quebramos o pacto com Deus, mas agora Deus foi tão gracioso para connosco, o que é que pode correr mal agora? A promessa que Ele fez, Ele agora deu-nos este filho, o nosso primeiro filho, o adquirido com a ajuda do Senhor. Talvez Eva pensasse isto. Este homem veio com o auxílio do Senhor. Este bebê veio com a ajuda do Senhor. E é interessante porque nesta passagem que nós estamos a estudar hoje, neste primeiro versículo, vemos o início do grande destaque que Caim tem em toda esta passagem. Do versículo 1 até o 17, eu até diria até ao final do capítulo, Caim é o personagem principal. Caim é o personagem que está em destaque. Isto é irónico para nós, não é? Porque nós sabemos quem é Caim. Porquê que ele tem que ser a figura principal nesta história? Porquê que ele tem que ser, visto que ele é o injusto, porquê que ele tem que ser o protegido? E porquê que o justo não é protegido? São todas coisas que iremos falar nas próximas pregações. Contudo, mesmo sendo esta alegria natural da parte de Eva, Eva não sabe o que Deus sabe na sua omnisciência. Deus sabe quem é Caim. E o texto diz-nos que Caim veio com o auxílio do Senhor. Isto é impressionante. Deus sabe o que é que vai acontecer mais à frente. E mesmo assim, Ele dá este presente ao casal. Ele deixa que o casal chame este homem adquirido do Senhor. Agora, Eva não vê isto. Eva só vê o momento, o agora. Ela não é omnisciente e nós também não somos omniscientes. Eva não vê que este homem não é o destruidor das serpentes. Ele não é o caçador de dragões. Este homem é um fratricida. Este homem é um assassino, mas Eva não vê isto. O coração dela está alegre porque este é o adquirido do Senhor. Este é Caim. Olha, o meu filho, o meu primeiro filho. Ontem no aniversário, o pai que estava a celebrar o aniversário do seu filho, ele disse isto. Disse, eu tenho 2 filhos, eu gosto da minha segunda filha, eu amo a minha segunda filha, mas há algo de especial no primeiro filho. Talvez a experiência de ser uma novidade, de ser a primeira experiência, mas Eva sentia-se como, este é o meu primeiro filho, o meu Adão. Mas Moisés não fica por aqui. Depois de falar do nascimento de Caim, ele agora fala do nascimento de Abel. Nesta distinção que ele está a fazer entre Abel e Caim, ele fala também no nascimento de Abel. Aliás, esta é a chave para este texto. É a distinção. Moisés, ao escrever e ao proclamar esta história, ele quer mostrar a distinção. Ele quer mostrar a diferença das linhas, a diferença dos homens, a diferença dos adoradores, a diferença dos povos e das tribos. Ele quer explicar porque é que Israel tem que entrar nesta guerra santa, porque estes são os filhos da serpente. Por isso, agora nasce Abel. Logo de imediato, no versículo 2, temos uma curta menção do nascimento de Abel, completamente diferente daquilo que foi falado acerca de Caim. Ora, possivelmente este era um gêmeo, porque é só mencionada a coabitação uma vez. É possível que seja um gêmeo. Nós não temos a certeza, acho que ninguém tem, mas é possível que seja um gêmeo ou não. Mas só existe uma pequena menção da vida de Caim, do nascimento de Caim. E esta é a distinção.
Quando Eva dá um nome, eu disse Caim, mas é Abel que eu quero dizer, está bem? Então, quando ela dá um nome a Abel, o nome significa alento, fôlego, vapor, sopro ou vaidade. Isto sempre fez-me confusão no Antigo Testamento. Como é que eles dão nomes já sabendo o que é que vai acontecer no futuro? Ou não sabendo? Não é? Porque nós sabemos o que é que acontece com Abel. Porquê que eles deram este nome? Sabiam eles que Abel teria uma vida curta? Que a sua vida era apenas vaidade, um vapor? Algo com um curto espaço de tempo? Eu acho que eles não sabiam. Provavelmente a aparência de Caim era uma aparência frágil. Uma aparência que não se destacava, não era uma aparência de adquirido. Não era uma aparência socialmente famosa. Era apenas Abel. Era apenas o vapor. Olha, aí está o sopro. Aquele que é vaidade, aquele que é frágil. E ele é descrito aqui com menos destaque que Caim. Aliás, ele é mencionado apenas em relação ao irmão, porque o texto diz Abel, o seu irmão. Além dele ter pouco destaque, ele é só mencionado em relação ao seu irmão. Se tivéssemos que pintar um quadro deste cenário, pintaríamos Caim com os seus pais à frente e Abel num canto lá nos fundos. E Abel nasceu. Porém, o interessante é que Eva não faz nenhuma afirmação sobre este. E porquê que ela não faz nenhuma afirmação sobre este? Bem, vendo pelo nome, talvez, como eu já disse, não tivessem grandes expectativas sobre a vida de Abel. A realidade é que nós não somos omniscientes como Deus. E assim como Eva não sabia do futuro de Caim, ela também não sabia do futuro de Abel. Ela não sabia o que é que Abel seria e o que é que aconteceria a Abel. Só Deus sabia. E Deus permite que Abel, este jovem, tenha esta experiência de desprezo, quase como colocado de parte. E nasceu Abel, o irmão de Caim, o adquirido. Sabem, a realidade é que nós não vemos como Deus vê e nem podemos ver, porque Deus é o único, é omnisciente. Portanto, podemos muitas vezes tirar conclusões prematuras quanto às pessoas. Eva só veria quem era Caim e Abel no futuro. E só veria quem eram estes dois através dos seus frutos. Pelos frutos, Eva conheceria quem era Caim e quem era Abel. Contudo, o que os filhos de Israel ouviram a seguir poderia despertar a sua atenção. Eles já ouviram sobre o nascimento, mas agora eles ouvem sobre algo que poderia despertar a sua atenção. O texto diz: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aqui nós entramos na nossa segunda distinção. A distinção nas profissões. Vimos a distinção nos nascimentos. Agora vemos que Moisés nos traz a distinção, a diferença entre os dois, através das suas profissões. Agora reparem, esta nota é uma preparação para o que virá a seguir. Os judeus, ao ouvirem sobre a profissão destes homens, poderiam familiarizar-se com a sua experiência no Egito. E porquê? Bem, porque os filhos de Jacó eram pastores. Os filhos de Jacó eram pastores. E eles sabiam da história dos seus patriarcas. Eles sabiam que os seus patriarcas eram todos pastores. E os pastores, no tempo que Israel estava no Egito, os pastores eram abomináveis para os egípcios. Lembram-se quando José prepara os irmãos para encontrar-se com o faraó? Diz, olha, vocês têm que saber que os egípcios não olham com bons olhos aos pastores. São abomináveis para eles. Eles são abomináveis. E este ambiente teve sempre com Israel, mesmo nos 400 anos de escravatura. Em contrapartida, e é isto que é interessante para um judeu que estava a ouvir naquele momento, nas planícies de Moabe, Moisés aí com todo o povo e as crianças e todos os jovens e adultos a ouvirem isto. A ouvir que Abel era pastor e que Caim era lavrador. Porquê? Porque em contrapartida os egípcios, como Caim, eram agricultores. Eram agricultores. É interessante porque Caim foi agricultor como Adão, que trouxe maldição sobre a terra. E também foi agricultor como Noé, que não trouxe maldição sobre a terra, mas trouxe alívio sobre a terra. Esta era a profissão de Caim. E esta era uma profissão que era muito comum para os egípcios. Aliás, diga-se de passagem
Os egípcios eram conhecidos por sua habilidade na área da agricultura. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10, diz o seguinte: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e, com o pé, a regáveis como uma horta. Então os egípcios e os israelitas viveram neste ambiente, viveram num ambiente de agricultura. Então para os judeus que estão a ouvir isto e que veem as diferenças entre profissões, eles conseguem sentir o ponto de contacto. Este ponto de contacto poderia lembrar-lhes que no Egito eram a geração da mulher. Os israelitas eram a geração da mulher. E esta geração da mulher sempre foi odiada pela descendência da serpente. E quem era a descendência da serpente? Era o grande dragão que estava sentado no trono do Egito. Então eles olhavam, Israel olhava para o Egito, olhava para as nações e dizia: nós é que somos a descendência da mulher. Nós é que somos a descendência de Sete. Nós é que somos aqueles que invocam o nome do Senhor. E não somos da descendência da serpente. Isto traria grande esperança neste ponto de contacto. Mas apesar de tudo isto, o detalhe dos ofícios dos irmãos não se resume só a isto. O detalhe dos ofícios dos irmãos também conecta o que faziam com o que eram e como adoravam. Isto tu não queres perder, porque isto é muito importante. A forma como Moisés descreve a profissão dos irmãos demonstra quem eles eram e como adoravam. Isto leva-nos à nossa terceira distinção. A distinção nas ofertas. A distinção nas ofertas. Vimos a distinção nos nascimentos, a distinção nas profissões, e agora Moisés dá a toda aquela nação que está nas planícies de Moabe a distinção nas ofertas. Agora, isto é importante para os israelitas, porque eles sabem o que é ofertas, sabem o que é sacrifícios, sabem o que é oblações, sabem o que são holocaustos. Então isto despertaria a sua atenção, e nós sabemos o que é também. Nós sabemos o que é ofertas de adoração, sacrifício vivo, santo. Nós sabemos o que é adorar o Senhor com o melhor ou com o pior que nós temos. Esta terceira distinção é importante, a distinção nas ofertas. O versículo 3 diz: aconteceu que no fim de uns tempos... Ora, quem já leu a Bíblia muitas vezes pode perguntar: o que significa isto? Aconteceu no fim de uns tempos? E aqui a primeira coisa que vemos nesta distinção, não é uma distinção, mas é o tempo e o local da adoração. E o que nós temos aqui é o tempo da adoração. Temos aqui um indicador de tempo. Aconteceu que no fim de uns tempos, ou literalmente no final dos dias, Caim, juntamente com o seu irmão, do fruto do seu trabalho, trouxeram uma oferta ao Criador. Agora, este indicador de tempo pode inferir que Deus tinha estipulado um calendário de adoração e pode implicar que a prática de dar ofertas era habitual para os irmãos e talvez tenha sido aprendida com Adão. Então, eles não estão a fazer nada que eles tenham inventado. Deus deu-lhes esta instrução. E eu acho que isto é super interessante. Não sei se tu achas, mas eu acho que é interessante. Porque tendo os primeiros ouvintes o tabernáculo, e quando eu falo dos primeiros ouvintes, estou a falar da nação de Israel, que está a ouvir este rolo das origens, tendo os primeiros ouvintes o tabernáculo, eles poderiam conectar isto, não é? Do tempo, do final dos tempos, o tempo da duração. Eles podiam conectar a cena do querubim ao oriente do jardim, e a adoração destes dois filhos de Adão com a imagem de culto sacerdotal no santuário. Eu creio que este é o cenário aqui. Nós vemos dois irmãos que estão a trazer ofertas. Nós sabemos que quando o casal foi expulso, eles foram expulsos e foram lançados para o oriente do jardim, do Éden. E sabemos que a entrada no santuário era pelo oriente. Vemos aqui um cenário de tabernáculo. Além do mais, é-nos dito no capítulo anterior que tinha querubins à frente do caminho da árvore da vida. O que é que tinha nas cortinas do tabernáculo para o Santo dos Santos? Querubins. Então eles sabem que eles não têm acesso ao jardim outra vez, mas sabem que eles estão diante do Senhor dos Senhores, porque aquele é o seu trono. E eles estão nesta prática de adoração, e os judeus que ouvem isto, eles pensam: isto é como nós estamos a viver agora. Nós temos o tabernáculo ali, nós temos os sacerdotes. Será que Deus está a fazer de nós um Éden? Uma nova criação, um novo Éden? Então este é o cenário aqui.
Portanto, neste culto dirigido pelos sacerdotes, Caim e Abel, possivelmente, defronte dos portões do Jardim do Éden, Moisés denota a diferença entre as ofertas. Naquele momento, Moisés quer ressaltar a diferença entre as ofertas. E ao ressaltar a diferença entre as ofertas, ele irá demonstrar a diferença no perfil dos ofertantes. Então vemos aqui o tempo e o local de adoração. O tempo, não sei se foi um sábado, se era um domingo, não sei quando é que foi, mas havia um tempo específico que Deus determinou que eles deviam adorar. Nós temos um tempo específico para a adoração, a nossa adoração é todos os dias. Mas nós temos um tempo especial que nós separamos para adorar. É o culto aqui. Juntamos-nos todos no domingo para celebrar a nova criação que Cristo fez. Somos novas criaturas em Cristo. Então adoramos o Senhor. Exaltamos o Senhor. E nós temos um tempo para isso. Mas Moisés não fica por aqui. Ele agora relata a oferta de cada um. E a primeira oferta que ele relata é a oferta de Caim. Agora reparem isto com atenção. Porque o contraste aqui é super interessante. Quando é falado acerca da oblação de Caim, é dado uma breve nota. Não é? E a nota é do fruto da terra. Caim trouxe do fruto da terra e nada mais. Ora, se vocês se lembram daquilo que eu disse há uns minutos atrás, quando é falado de Abel no nascimento, Abel é apresentado como? Como uma breve nota. E agora, a oferta de Caim é apresentada como uma breve nota. E provavelmente isto é um jogo que Moisés está a fazer para explicar algo acerca de Abel e acerca de Caim. Que mesmo Abel, parecendo medíocre e frágil e sem valor, o que não tinha verdadeiro valor era a atitude de Caim. Por isso, ele traz apenas uma oferta. O fruto da terra. Aparentemente, isto revela ser algo medíocre. Mas quanto à oferta de Abel, obtemos uma descrição mais extensa. E Moisés diz-nos o que é que Abel trouxe. O texto diz da oferta de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Viram, no início, na distinção dos nascimentos, tínhamos uma grande explicação sobre o nascimento de Caim e uma pequena menção de Abel. Agora temos uma pequena menção da oferta de Caim, mas uma explicação extensa da oferta de Abel. E esta distinção é clara. Não há dúvida que Moisés, como erudito no sistema legal e sacrificial judaico, ele quer enfatizar que a oferta de Abel é em todos os sentidos superior à de seu irmão. Existe um teólogo muito famoso aqui em Espanha, ele costuma dar aulas também no Bereia, o nome dele é Evis Carbachosa, e ele, no seu livro, ele comenta o seguinte quanto a este incidente. Ele diz, e eu cito, Moisés poderia ter dito que Caim trouxe das primícias da terra, ou do melhor da colheita. De alguma forma, o texto indica o caráter rebelde e indiferença de Caim. A oferta de Abel pode ter sido um cordeiro, mas mais importante, Abel selecionou sua oferta. O texto diz que foi do primogênito de suas ovelhas e das mais gordas delas. Isto é, Abel escolheu cuidadosamente a sua oferta. Isto é interessante. Abel destacou-se de Caim porque ele era cuidadoso com a sua oferta ao Senhor. Ele sabia que era um momento do culto. Era um momento de estar diante do Deus triuno. Do Deus que criou todo o universo em 6 dias pela sua palavra. O Deus santo que não tolera o pecado. O Deus da promessa. O Deus de graça. O Deus que é superior sobre todos os deuses. Ele sabia, este é um momento sério. Eu tenho que dar o melhor. Eu tenho que adorar o meu Senhor com o melhor. Eu não posso ser medíocre. As pessoas olhavam para Abel como alguém medíocre, sem valor. Alguém que era apenas um homem que estava à sombra do seu irmão, mas ele sabia que com Deus não se brinca. E temos que dar a melhor oferta. Então ele tem que se aproximar de Deus, no seu silêncio, na sua fraqueza, na sua vanidade, como significava o seu nome. Ele tinha que chegar diante do Deus Criador dos céus e da terra com o melhor. Agora, isto é uma implicação para todos nós.
Quantas vezes nós não vamos cultuar ao nosso Senhor com o melhor? Caim não ligava. Quem queria lá saber? Eu vou dormir até mais tarde. Amanhã é o culto. Eu visto qualquer coisa, como qualquer coisa, vou. Canto aquilo que todos cantam. Falo aquilo que todos falam. Ninguém repara. Para mim tanto se dá como se me deu. Abel não. Abel, eu vou-me preparar para este culto. Eu vou-me preparar esta semana. Eu vou preparar estes cordeiros. Eu vou preparar esta roupa. Eu vou preparar o meu coração. Eu vou preparar a minha família. Eu vou preparar a minha casa. Porque eu vou me encontrar com o Senhor. E eu quero dar o meu melhor. Abel pensava assim. Esta é a grande distinção. Agora, Caim tinha destaque na sua família, na sua aparência. Mas Abel tinha destaque diante de Deus por causa da sua oferta. Aliás, o melhor comentário, eu acho que o comentário do Ebis Carvachos é muito bom, mas o melhor comentário do mundo é o Novo Testamento. E o Novo Testamento explica que tipo de ofertas foram trazidas ao altar naquele dia. Hebreus 11:4 diz o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus, Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Agora é importante lembrar que o relato sobre, porque isto é o capítulo dos heróis da fé, por isso é importante lembrar que o relato sobre estes heróis tem o intuito de conduzir-nos a Jesus. Esta é a intenção do autor de Hebreus. Aliás, ele diz no capítulo 12, versículo 1 a 3, o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, 1 a 3, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então este é o contexto. O contexto dos heróis da fé, que é descrito em Hebreus 11, é para levar-nos a Cristo. E é selecionado este herói da fé, que é Abel. A Bíblia fala de dois trios. Um trio do mal e um trio do bem. Este é o trio do bem, que é Abel, Enoque e Noé. E este versículo que eu acabei de ler, de Hebreus 11:4, demonstra claramente que Abel ofereceu excelente sacrifício. E ele ofereceu excelente sacrifício como resultado da sua fé. Porque o texto diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus. Agora, é preciso notar que a ênfase no texto está na fé, não é? É os heróis da fé, mas não está só na fé. Está na prática dessa fé, ou por outras palavras, na oferta. Então, quando o autor de Hebreus fala acerca da fé destes heróis, ele fala da fé conectada com as suas obras. As questões que nos incomodam quando chegamos a este texto de Gênesis capítulo 4, não é? E eu lembro-me há anos atrás, nós, entre os irmãos, tínhamos debates sobre isto. O que nos incomoda aqui, nesta passagem, é o que aprovou Abel. Não, o que aprovou Abel? Foi a sua oferta ou a sua fé? E o que desqualificou Caim? Foi a oferta ou uma má disposição? Então, a minha perspectiva é que tanto um como o outro foram aprovados ou desaprovados através da sua fé, ou falta dela, juntamente com a sua oferta. Por outras palavras, não podemos desconectar a oferta da fé, nem a fé da oferta. Não podemos separar estas duas coisas. Tendemos a pensar que o que importa, e isto é muito comum no nosso meio evangélico, não é? Na nossa época, tendemos a pensar que o que importa é o coração. O que importa é as boas intenções. O que importa é a crença. Não é o irmão falhou, mas ele tinha boas intenções. Ele não cantou bem, não adorou bem, mas o que importa é o coração. É um homem de fé. Não é? Ele errou, mas errou com convicção. Então nós damos muita ênfase ao subjetivo, àquilo que não podemos ver, e desprezamos aquilo que é objetivo. Então temos
esta perspectiva. O que importa é o coração, as boas intenções, a crença. Porém, para nós, a forma como fazemos as coisas é irrelevante ou, no mínimo, secundária. Isto, a meu ver, é incorreto. Porquanto eu acredito que a qualidade da oferta também pesa bastante na balança. Não é só a intenção com que fazemos, é a maneira como fazemos. Isto é importante para Deus. Por isso nós não podemos separar os dois. Agora, com isto eu não estou a dizer que é impossível dar boas ofertas com uma má atitude. Não é isso que eu estou a dizer. Isto também é errado. Mas também é errado dar ofertas inadequadas com boas intenções. Isso também é errado. Os dois não são apropriados para Deus. Por isso, conforme o contexto do capítulo 11 de Hebreus, vemos que os grandes heróis da fé revelaram a sua grande fé através da obediência às instruções de Deus. Eles não inventaram nada. Abel não inventou nada. Ele não apareceu com esta oferta porque ele diz: estas cabrinhas até são bonitas, acho que Deus vai gostar. Não, ele não inventou nada. Eles estavam a trabalhar dentro dos parâmetros do decreto de Deus, dos mandamentos de Deus. Eles não tinham que inventar nada. Se houve aqui alguém que inventou, provavelmente foi Caim. Não se esqueçam que Hebreus, a ênfase está na oferta. Aquilo que eles ofereceram, aquilo que eles deram. E este é o contexto de Hebreus 11, onde eles revelam a sua fé através da obediência às instruções de Deus. Por exemplo, Noé. Noé demonstrou a sua fé através do quê? Através de ouvir as instruções e as medidas da arca. Porque se ele tivesse muitas boas intenções e dissesse: Deus, eu sei quais são as medidas certas, está bem? Deixa eu fazer isto à minha forma. Aliás, nem precisamos de uma arca. Eu resolvo. A intenção pode ser muito boa, mas é uma fé falsa. Porque não foi conduzido pelas instruções de Deus. E se este é o contexto de Noé e dos outros heróis da fé, por que não será de Abel também? Se calhar Abel sabia o que Deus exigia e ele deu exatamente aquilo que Deus quis. Então a pergunta que temos de fazer é: o que é que nós temos aqui? Bem, eu creio que Abel deu a oferta certa. Sacrifício de animais, com a atitude correta, a fé. E por sua vez, Caim deu a oferta errada, frutos de uma terra que era amaldiçoada, e nós sabemos, Deus amaldiçoou a terra, ele sabia isso, e ainda por cima com um coração incrédulo. E isto levou à avaliação e à repreensão divina. Isto leva-nos à distinção, à quarta distinção, a distinção na apreciação. A distinção na apreciação. O texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim não agradou a Deus com a sua oferta. Agora, Abel não tinha destaque diante dos homens, mas tinha destaque diante de Deus. E é notório isto no texto. Por outro lado, Caim tinha grande destaque diante dos homens, mas não tinha destaque diante de Deus. Porque a sua oferta, para Deus, não significava nada. Agora, nós sabemos que Abel estava às sombras do seu irmão. E foi Abel, nas sombras do irmão, no silêncio, que viveu uma vida que ninguém esperava. Eva não esperava por isto. As expectativas de Eva estavam em quem? No adquirido. Olha, o meu filho, o meu primogênito. E ela não esperava isto. Ela vê a oferta, provavelmente eles estão ali em família. Como é que Deus vai negar a oferta do meu adquirido? E Abel, este alento, este sopro, este vapor, aceita a oferta dele? Isto deve ter sido surpreendente. E é surpreendente porque Abel, sim, tinha uma vida agradável a Deus no silêncio. Os irmãos, eu posso pensar em alguns irmãos aqui mesmo desta congregação, que me fascinam mais, são os irmãos que falam menos. É impressionante como é que certos irmãos que eu conheço, que são amigos meus, que falam pouco, não têm grandes qualidades, não têm... As pessoas não depositam as suas pistas sobre eles. Mas são homens tremendos na sua privacidade com Deus. São homens que Deus se agrada. Ninguém dá nada por eles, mas são agradáveis, são gigantes na vida espiritual. Infelizmente, a nossa visão curta pode pregar-nos algumas partidas, como pregou Eva. Tantas vezes colocamos as nossas expectativas nos primeiros, nos de grandes aparência e eloquência, naqueles que têm doutoramento, têm licenciatura. Exaltamos sobremaneira os de grande status social,
exímia inteligência e beleza. E juntamente com as nossas expectativas, que podem ser legítimas, não esperamos pelos frutos. Olhamos pela aparência e dizemos, ele é isso. Aquilo que eu vejo, ele é. E não esperamos pelos frutos. Isto é uma tragédia. Porque a expectativa pode ser tão mal direcionada que ofuscamos a nossa visão espiritual. E entre mentes, enquanto temos a visão espiritual ofuscada, aquele que era de facto um falso irmão ganha tempo e cria uma cortina de fumo que cega-nos da realidade de quem ele verdadeiramente é. Porque estamos obcecados pela sua aparência. Mas ele tem o vocabulário, o nosso vocabulário. Ele fala como os crentes. Ele vai ao culto. Ele dá oferta. Ele ajuda no ministério da generosidade. Olha o que é que ele faz na igreja. Ele está aqui sempre. Como é que ele não será um verdadeiro irmão? Bem, provavelmente esta era a expectativa sobre Caim. E Abel, que era o gajo lá do canto, que não falava, que não tinha grande destaque, que não tinha todas as credenciais, diziam, vamos ver o que é que vai acontecer com a oferta deste. Vejam Caim. Que tremendo perfil tinha Caim diante dos olhos humanos. Primogênito que nasce no ardor de uma expectativa messiânica. Até seguiu a profissão do pai. Mais impressionante do que isto. Ele tinha a profissão do pai. Era adquirido de Deus. Era sacerdote. Era pastor. Era pastor lá na congregação lá do Éden. E a sua descendência, é-nos falar disso mais à frente, a sua descendência era uma descendência que estava repleta de poderosos e artistas. Quem podia dizer, olha os meus filhos, trabalham no metal, fazem música, estão na MTV, têm uma empresa de ferros, têm grande sucesso. Vocês vão me dizer que Deus tem alguma razão em desprezar-me? Vejam o meu currículo. E esta obsessão pelas coisas externas cega-nos da realidade e de não esperar pelos frutos. Então Caim tinha todo este currículo, tinha toda esta aparência, contudo o seu coração cozinhava ódio e violência. Naquele sítio onde os homens não podem ver, estava uma panela de ódio e de raiva pelo irmão e por Deus. Havia ódio no seu coração. Algo que ninguém podia ver, mas que estava lá. Estava a ser cozinhado a pouco e pouco. É interessante porque o Novo Testamento também faz um comentário do perfil de Caim. E o Novo Testamento fala de outro trio, que é o segundo trio, é o trio do mal. Fala de Caim, de Balaão e de Corá. E no contexto de Judas, Judas está a falar dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos hereges, que eles infiltram-se nas igrejas. Eles parecem crentes, eles parecem que têm a teologia em dia. Eles sabem os credos, sabem tudo, eles têm aquele vocabulário que nós dizemos, poxa, o homem mais santo ou a mulher mais santa do que esta, não pode haver. Mas no fundo, no seu coração está a ser cozinhada a violência. O autor, neste caso, Judas, fala disto como o caminho de Caim. O caminho de Caim. O caminho de Caim. E isto leva-nos à nossa quinta distinção. Quinta e última distinção. Diz a passagem, irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceite? Agora, reparem os vários aspectos onde vemos a elevação e a altivez de Caim. Reparem aqui no texto, no versículo 1, só para voltar um bocadinho atrás, vemos que Caim é elevado pela sua mãe. Adquirido do Senhor, é elevado pela sua mãe. No versículo 5, ele é cedido na sua ira, ou é elevado na sua ira. Tem uma ira alta, grande. No versículo 8, ele levanta-se para matar o irmão. No versículo 9, ele levanta-se em soberba diante do conselho de Deus. Ou diante da pergunta de Deus. Onde é que está o teu irmão? Por acaso sou o guardador do meu irmão? Não és tu omnisciente? Por que estás a perguntar a mim? No versículo 9 vemos no versículo 13, vemos que ele foi exagerado na sua comiseração. Isto é demais para mim. É demais para mim. Versículo 13. Portanto, Caim cedeu-se em tudo na vida, menos diante de Deus. Enquanto o silencioso Abel, que não é exaltado por ninguém, é exaltado
por Deus. Caim excedeu-se em tudo menos diante de Deus, enquanto o silencioso Abel não é exaltado por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Agora Deus olha para Caim, ele olha para o coração, ele penetra no coração de Caim. E vê que o que existe em Caim é uma ira descontrolada. Caim está completamente possesso por uma ira contra o seu irmão. Ele não pode aceitar isto. A sua ira é contra Deus, é contra o seu irmão, é contra tudo que está à frente dele. Ele não consegue controlar isto. E Deus diz, Caim, porquê que estás assim? É como aquele momento em que Deus fala com Jonas. Há razões para isto? Jonas, pensa bem, Jonas. E Caim está possuído. Neste momento, Caim demonstra que já estava a ser consumido pelo maligno por causa desta ira contra o seu irmão. Ele é possuído pelo ódio contra Abel e contra Deus. Aliás, 1 de João, capítulo 3, versículo 11, diz-nos o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Caim estava a amar naquele momento? Nada. Versículo 12. Não segundo Caim. Não façam como Caim, diz o autor. Que era do maligno e matou, assassinou o seu irmão. E porquê que o assassinou? Porque nos recônditos do seu coração, na sua intimidade, onde ninguém podia ver, as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão não é apenas um mau crente. Não é um crente que está em desobediência. Não é alguém que simplesmente caiu. Tropeça aqui, oi, caiu lá, mas depois levanta e começa a cantar. Não é esse tipo de crente que estamos a falar aqui. O que ele está a falar aqui é que aquele que odeia o seu irmão é, nada mais, nada menos, que um assassino. A única coisa que o restringe é a lei. É as autoridades, é o governo, são os polícias. Porque se não houvesse nenhuma restrição, os dias daquela pessoa estavam contados. Aquele que não ama o seu irmão é um assassino. Ora, vós sabeis que todo o assassino não tem vida eterna permanente em si. O que estava a cozinhar no coração de Caim era o coração de um assassino. Ele deixou de ser adorador, mas deixou de ser adorador de Deus, agora ele é o adorador de si mesmo. O irmão, a vida do irmão não tem valor nenhum. Ele já não é sopro mesmo. Ele já não é alento. A vida dele não é vaidade. Então eu vou resolver o assunto à minha maneira. Deus quer um sacrifício, eu vou-lhe dar um. Então vemos claramente que Caim está possuído por esta ira. Aliás, no original diz que esta ira significa que Caim queimou excessivamente o rosto de Caim. Porém, é interessante a exortação bondosa de Deus. Reparem Deus. Deus exorta a Caim para que faça o que é certo. O texto diz, se procederes bem, não é certo que serás aceite. E a palavra aceite, e mais uma vez Moisés faz aqui um jogo de palavras, porque a palavra aceite, no hebraico, é enaltecer ou exaltar. Por outras palavras, Caim sempre foi enaltecido e quis ser louvado através da sua adoração torpe, o que resultou no descair do seu semblante. Agora, Deus está a ensinar a Caim como é que ele pode ser verdadeiramente exaltado. E a única forma de Caim elevar o seu rosto é se ele obedecer a Deus. Caim, a forma que tu tens feito as coisas para ser enaltecido não resultam. Estás-te a consumir, olha o ódio que está no teu coração. Faz o que é certo e poderás levantar o teu rosto outra vez. Esquece daquilo que a tua mãe disse acerca de ti. Esquece a expectativa que tens sobre ti, sobre seres o primogênito. Esquece. O que é certo, o que é importante na tua vida é fazeres aquilo que eu te disse para fazeres, Caim. Faz aquilo que eu te peço, aquilo que é certo. É simples. Não fiques obcecado pelas aparências, não fiques obcecado pelas circunstâncias. Faz aquilo que eu te peço. Simples. Mas quem ouve? Não. Está possesso para ira. No momento dele, ele está como certas sessões de aconselhamento. Estão a ouvir a verdade de Deus, a verdade de Deus, a verdade de Deus, mas a pessoa está a pensar nela e da forma de vingar. Como é que eu posso ter a minha retribuição? Se eu tivesse a oportunidade, eu teria dito alguma coisa naquele momento. Se quando eu tiver a oportunidade, não vou pedir a oportunidade. Eu vou falar com ele. Ele vai ver. E Caim não estava a ouvir Deus. A própria voz de Deus. Possuído com esta ira. Mas Deus estava a dizer, Caim, se tu queres levantar o teu rosto, se tu queres sair desta ira, desta depressão, desta angústia, desta raiva,
faz o que é certo, através do bom procedimento, alcançarás isso. Mas Deus não só deteta esta ira descontrolada, Ele deteta também o pecado descontrolado. E aqui nós chegamos à nossa conclusão. Se Caim não fizer o que é certo, Deus diz: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Reparem nisto, eu acho isto super interessante aqui. Ora, esta é a primeira vez que aparece a palavra pecado. E o pecado aparece personificado como um animal violento e feroz. Como uma fera atenta para uma emboscada, agachada à porta, para saltar sobre a vítima. E esta visão não era incomum para o tempo antigo, no tempo antigo, porque havia esta história deste demónio mitológico que ficava nas portas dos edifícios para proteger ou para atacar as suas vítimas. Então, o pecado é apresentado quase como uma besta, um ser, um bicho que está na porta, pronto a atacar. E este inimigo que está à porta, pronto para assaltar, ele deseja ardentemente Caim. Agora reparem, lembram-se daquilo que Eva disse acerca de Caim? Ela olha para Caim e diz: este é o novo Adão, praticamente é isso que ela diz. Este é o Messias, este é o segundo Adão. E agora, este pecado, ou este ser, esta besta, olha para Caim e deseja a mesma coisa que Eva desejava. Deseja ardentemente a Caim. Agora, a minha perspectiva vale o que vale, mas esta é a minha convicção, está bem? A minha convicção é que esta é uma imagem para descrever a serpente que quer seduzir Caim como fez com o seu pai. O animal está aí. Reparem, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, por que a serpente também não é expulsa? Devia ser expulsa também, já que ela iniciou tudo isto. Devia ser a primeira, aliás. Mas não é. São os dois expulsos. E onde é que está a serpente? Ora, nós sabemos que o diabo tem esta prática de sedução. Aliás, 1 de Pedro capítulo 5 diz que ele é como um leão que quer procurar alguém para devorar. Um leão que ruge procurando alguém para comer. E esta é a imagem de como se a serpente estivesse ali naquele momento, ao pé do santuário, no momento da adoração, à espera de ter a segunda oportunidade para enganar o segundo Adão e seduzi-lo. A serpente está próxima. E a mensagem é que a serpente não se vai embora. Ela quer seduzir, ela quer enganar e quer destruir a promessa de Deus. Deixem-me dizer isto, eu disse isto no culto passado, deixem-me dizer agora. Satanás pode estar aqui no nosso meio também. Ele tem acesso ao céu, ele tem acesso ao jardim. Por que ele não pode ter acesso à Igreja Batista de Miratejo? Aí sentado numa dessas cadeiras, a seduzir, a motivar as tuas emoções e paixões, no secreto do vosso quarto, do nosso quarto, do meu quarto, da minha casa, é ter entrada na casa para seduzir, para enganar, para destruir. Satanás é enganoso. E a oportunidade que ele tiver para destruir, ele o fará. Ele está aí perto, como uma besta que quer devorar, para atacar agora o segundo Adão. E Deus avisa-o. Deus fala. Por isso, Deus diz que a solução para não ser dominado, é dominar o pecado. O texto diz: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E esta é a minha mesma expressão que é usada para o desejo de Eva contra Adão. Então Deus, na sua graça, diz: Adão, Caim, está atento. Está atento, Caim. Tu estás com uma ira descontrolada, tu estás com um pecado descontrolado e Satanás está perto. Cuidado com a sedução. Tu tens a oportunidade de fazer o que é certo hoje. Tu tens a oportunidade de fazer o que é certo hoje. Para os irmãos que me conhecem, eu gosto muito do C.S. Lewis. É um dos meus autores favoritos. No livro do C.S. Lewis, O Grande Divórcio, tem esta cena de um personagem que não consegue ser transformado para entrar no paraíso. E ele não consegue ser transformado para entrar no paraíso por causa de um pequeno lagarto vermelho no seu ombro que torcia a cauda com um chicote e sussurrava-lhe ao ouvido. Assim como Caim. Havia qualquer coisa, um animal que lhe sussurrava ao ouvido. Subitamente surge um ser celestial e pergunta ao personagem se quer que silencie o lagarto. Mas para isso teria de matar o lagarto. O indivíduo lutando contra si mesmo, assim como Caim, indeciso, desesperado pelo amor e ódio que tem pelo animal, finalmente grita: droga! Vá em frente! Acabe com isso de uma vez! Faça o que quiser!
comiserando-se depois, ou tendo pena de si, no final, ele diz: que Deus me ajude, que Deus me ajude. Logo em seguida, o personagem soltou um grito de agonia, como jamais se escutara na terra. Com a mão, este anjo, ou este ser celestial que estava ao pé dele, com a sua mão carmesim, o ser flamejante agarrou o réptil, que se contorcia e mordia, e o torceu. Depois lançou, já com as vértebras quebradas, contra a relva. Só neste momento o homem foi transformado. Hoje, o diabo e os seus anjos podem estar bem próximo, no teu ombro, a tentar seduzir-te para o engano, para não fazer o que é certo. Mas Deus está a dizer esta manhã: faz o que é certo. Faz o que é certo, é simples. Faz o que é certo. A única forma de não ser, a única forma de vencer o inimigo é dominá-lo e não ser dominado por ele. Ora, neste momento, Caim poderia ter arrependido e procurar uma oferta excelente com fé e dar a Deus. Mas será que é isso que ele faz? O que é que estava ainda a cozinhar no coração de Caim? O que é que estava nos seus pensamentos? Bem, isso veremos na próxima semana. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para que não sejamos seduzidos pelo engano da serpente. Ajuda-nos a controlar a nossa ira, Senhor. Ajuda-nos a controlar o nosso pecado. Senhor, pedimos em nome de Jesus para que nos ajudes a ser como Abel, no silêncio, na simplicidade, na fragilidade, mas vivendo uma poderosa fé diante de Ti, dando ofertas que Te agradam verdadeiramente. Esta é a nossa oração como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos terminar aqui o nosso culto. Está bem?